Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou a Bruna Rebelo, da Cake Lover, professora online especializada em bolos patulados com Butter Queen. E hoje nossa live é um tira dúvidas sobre ganache. Mas vamos tentar aprofundar um pouco aí nesse assunto, porque vocês estão com um pouco de dúvida nisso, mas podem perguntar o que quiser que a gente está aqui para responder, tá? Antes de você começar, surgiram algumas perguntas aqui. E eu vou te fazer aqui. Tá. Cadê, ó? Dá pra espatular com ganache de chocolate branco? Dá para espatular com qualquer tipo de ganache, desde que você faça uma proporção correta para essa espatulagem. Eu posso dar uma explicação um pouco maior antes de você fazer algumas perguntas, porque talvez abra um pouco mais a mente das pessoas para virem umas dúvidas mais, talvez, específicas. Gente, quando a gente fala de ganache, nós estamos falando de uma mistura de chocolate com algum tipo de líquido, que não necessariamente precisa ser com creme de leite, tá? A gente pode chamar de ganache uma mistura de chocolate com água, por exemplo. Aí você vai me perguntar, Bruna, mas água com chocolate, ele não fica estranho? Ele cria uma textura meio que deu errado? Cria, né? Se a gente deixar a umidade chegar no chocolate, ele endurece, né? Ele não chega mais na textura do chocolate, da casquinha que a gente quer formar. Só que se a gente coloca uma quantidade maior de água, a gente consegue homogeneizar essa mistura e fazer um ganache, tá? Então, partindo desse princípio, ganache é uma mistura de líquido e chocolate. Não importa se esse líquido é creme de leite, ele pode ser outro líquido, né? A gente pode usar leite, a gente pode usar creme de leite, a gente pode usar suco de frutas, pode usar bebida alcoólica, pode usar água, né? A gente pode usar aí o que a gente preferir para fazer esse ganache, tá? Então, partindo desse princípio, eu acho que esse o principal ponto que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Um ganache não precisa necessariamente ser feito 100% com creme de leite. Aí a gente consegue, talvez, abrir um pouco mais a mente para esse assunto. Ganache é uma das receitas mais chatinhas de fazer, porque ela depende de vários fatores, mas ela nunca é uma receita que se perde. É uma receita que a gente sempre consegue salvar. E aí, gente, a gente tem um fator que é o principal quando a gente fala sobre o assunto ganache, que é o chocolate. Eu não sei se vocês já repararam, se vocês já pegaram para pegar realmente a embalagem do chocolate. Não são todas que vêm com essa especificação, tá? Mas o chocolate, ele precisa estar descrito pra gente quanto de sólidos de cacau tem em cada chocolate que a gente compra, desde o branco até o meio amargo. Ele vai estar escrito lá a porcentagem de sólidos de cacau que contém dentro desse chocolate. Quanto menor a quantidade de sólidos de cacau, mais macio o chocolate é, né? Então, vamos pegar aí dois exemplos. Um chocolate 70% cacau e um chocolate 28% cacau. De 28%, um chocolate ao leite, 70% um chocolate meio amargo. Qual que é a diferença entre os dois? O chocolate ao leite é um chocolate que tem mais gordura e é mais molinho, ele é mais macio. Quando a gente morde um chocolate ao leite, o que a gente sente? Que é um chocolate que já derrete na nossa boca muito rápido, porque ele é um chocolate mais gorduroso. Já o chocolate 70%, ele tem mais cacau, então ele é um chocolate mais sólido, mais duro. Quando eu coloco ele na minha boca, ele demora mais tempo para derreter, portanto ele tem menos gordura, tá? Então, se ele tem menos gordura, ele vai precisar de mais líquido. E o chocolate ao leite, como tem mais gordura, vai precisar de menos líquido. E aí vamos falar aqui sobre creme de leite, né? Creme de leite, gente, a gente tem de caixinha aí com mínimo 17%, tem o de latinha que tem uns 25% de gordura, e a gente tem o creme de leite fresco com 35% de gordura. A gente tem também as natas, que elas têm uma maior porcentagem ainda de gordura, né? E aí, cada creme de leite desse vai te trazer uma textura para o seu ganache. Então, vamos pensar aqui comigo. Eu tenho um chocolate ao leite com 28% de sólidos de cacau e vou utilizar um creme de leite de caixinha com 17% de cacau. E vou usar esse mesmo creme de leite para fazer o meu ganache de chocolate 70%. Eu vou usar a mesma quantidade de creme de leite para o ao leite e para o meio amargo? Não vou, né? Porque o ao leite é mais macio e já tem mais gordura, e o meio amargo já é mais sólido e tem bem menos gordura, então ele precisa de muito mais
creme de leite. E aí, gente, é uma base, né? Ganache é base. Eu posso fazer com creme de leite, com qualquer um deles. O que vai mudar é o método de preparo. E aí, o que eu vou fazer? Se eu for fazer com creme de leite de caixinha, eu primeiro derreto o chocolate para depois adicionar o creme de leite. Se eu for fazer com creme de leite fresco, eu vou ferver o creme de leite fresco e colocar o creme de leite quente no chocolate para depois misturar. E é isso que muda. Ai, Bruna, mas toda ganache vai manteiga? Não vai, né? Como que entra essa manteiga nesse ganache, né? Eu posso fazer, por exemplo, uma mistura de chocolates. Eu posso misturar o ao leite com o meio amargo? E, gente, o que eu queria que vocês tivessem na cabeça é que para ganache não existe uma regra, né? Você pode criar a sua própria receita. Se você for para a cozinha e fazer um ganache lá ao leite e quiser colocar creme de leite e depois bater no liquidificador com um pouco de manteiga gelada, você vai ter uma textura completamente diferente se você bater com uma manteiga em ponto de pomada na mão mesmo. Se você quiser saborizar com uísque, por exemplo. E aí, putz, ficou mole demais meu ganache. O que eu faço? Coloca mais chocolate. Ficou duro demais meu ganache. Derrete, coloca mais creme de leite. Eu sempre vou anotando isso, transformar essa minha receita e eu mesmo ter minha receita. Você pode adicionar geleia, você pode adicionar pasta saborizante, você pode adicionar suco de frutas, raspas. Gente, é assim, o céu é o limite com ganache. E é isso que eu queria que vocês entendessem, né? Que para um ganache perfeito, você tem que primeiro entender o que são os sólidos de cacau que estão nessa embalagem e o que é a porcentagem do creme de leite. Ou se eu quiser adicionar mais manteiga, mais suco, mais ganache, por exemplo, branca, não é um ganache tão confiável assim, porque às vezes fica muito molinha, porque chocolate branco é gordura pura, né? Vamos começar aí pelo esse fato que ele é manteiga de cacau. Então, para o ganache branco, me perguntaram se pode espatular? Pode. Aí você vai colocar pouquíssimo creme de leite, por exemplo, para você espatular e ter um ponto ideal. Mas pode super. Pode fazer um ganache branco de frutas vermelhas, de amarena, de limão siciliano. E aí você só tem que fazer esse controle do líquido que entra no seu ganache para você conseguir espatular e ele não ficar mole demais. Ah, todo ganache branco vai gelatina? Não necessariamente. Eu tenho uma receita que eu adoro, que eu desenvolvi ela de maracujá, que vai gelatina. Mas eu tenho de frutas vermelhas, eu tenho de limão siciliano que não vai, que é uma outra textura de ganache. Então, o ganache, gente, não tem regra, né? E é isso que eu queria que vocês soubessem, ele nunca é uma receita perdida. Ganache, você errou, você consegue consertar. Ele é das receitas mais legais porque a gente consegue testar na nossa cozinha, a gente consegue errar, a gente consegue consertar. Isso que é o mais maravilhoso. A gente só não consegue consertar quando a gente queima o chocolate. Aí lascou-se, né? Aí não tem mais salvação. Queimou o chocolate, já era, né? Fica aquele gosto horrível, o chocolate fica cheio de grânulo, né? Aí já era. Aí só tem que prestar atenção nessa parte. Mas ficou mole demais ou duro demais, é muito fácil da gente resolver. É só colocando mais chocolate ou mais líquido. Estão surgindo muitos comentários aqui falando assim, nossa, eu nunca imaginei que dava para fazer tudo isso com ganache. Acho que a ganache é um universo meio que à parte, assim, não sei. Sim, gente, o ganache não é ela não é uma receita de bolo, vai, que às vezes a receita de bolo a gente tem que ser ali bem chato, né? Bem certeiro, pro bolo sair bem perfeitinho. Não dá pra gente errar porque o bolo assou, né? Se eu errei a proporção do bolo, o bolo já tá assado, não tem como eu reverter a cocção do bolo para fazer tudo de novo. No ganache não, eu posso ir testando e deu errado, eu vou lá e conserto, né? O mais importante da gente ter do nosso lado quando a gente tá brincando aí com uma receita de ganache é um caderninho, tá? Então, ó, eu coloquei tantos gramas de chocolate, com esses eu usei, isso é importante vocês terem, tá? Eu usei tal marca de chocolate com tal porcentagem de sólidos de cacau. Eu usei creme de leite de caixinha ou de latinha ou fresco com tal porcentagem de gordura. Isso é importante, porque isso vai variar diretamente no seu resultado final, tá? Um creme de leite fresco de 35% de gordura vai trazer um resultado totalmente diferente de um creme de leite de caixinha com 17% de gordura. Tá? Um ganache feito com água,
né? É totalmente diferente de um ganache feito com creme de leite. Mas para que eu vou fazer um ganache com água, Bruna, pelo amor de Deus? O pessoal que trabalha com pasta americana, que faz blindagem de bolo para colocar pasta americana por cima, faz ganache com água, tá? Faz essa blindagem de chocolate mais água, que fica mais barato e dá o mesmo resultado que eles precisam, tá? Então, depende para que você vai fazer esse ganache. Para que ele vai ser aplicado? Um ganache que serve para recheio nem sempre vai servir para fazer a cobertura do bolo. Para a cobertura do bolo, às vezes você vai precisar de um ganache um pouco mais simples. Um ganache para fazer trufa, aquela trufinha de enrolar, precisa ser um pouquinho mais firme do que um ganache de recheio, né? Então, o que vai mandar, assim, gente, ganache é muito céu, é o limite. E é isso que eu queria que vocês entendessem. Eu, por exemplo, eu passo várias receitas de ganache no meu curso. Se o aluno não usar exatamente aquilo que eu falei para ele, tal chocolate com 54,5% de sólido de cacau, creme de leite de caixinha com 17% de gordura, vai dar errado. Vai. Se você pegar, ela falou que é chocolate meio amargo, então eu vou fazer com um chocolate, em vez de 54%, eu vou pegar um chocolate meio amargo com 45%. Ele tem menos sólido de cacau, e se o chocolate tem menos sólido de cacau, ele tem mais gordura e é mais macio. E aí eu vou precisar de menos creme de leite, né? É uma coisa assim que pode parecer difícil, mas a hora que vocês gravarem isso na cabeça de vocês, as coisas ficam mais fáceis, né? Ganache não é aquela receita que, certinha, eu tenho que seguir as gramas, igual de bolo. Gente, bolo a gente tem que seguir. É muito certinho, eu não posso errar, foi pro forno, já era, assou o bolo, não tem salvação mais. Ganache não, ganache eu errei, eu vou lá e conserto. Tinha uma pergunta que sumiu aqui. Bom, sumiu aqui na minha frente, mas eu lembro ela. Eu lembro que o nome da nossa seguidora que perguntou é a Ana. Tá. E ela perguntou assim, eu não sei se você vai saber me responder. Mas eu vejo muita gente usando cobertura fracionada para proteção do bolo. É correto ou não? É assim, não existe correto ou não. Igual eu falei pra vocês, o pessoal que faz ganache para fazer blindagem de bolo para cobrir com pasta americana, normalmente faz com água e normalmente com cobertura fracionada. Depende, tá, gente? Não é todo mundo, não estou generalizando. Estou falando que uma boa parte faz para deixar o trabalho mais barato, porque né, a pasta americana já é extremamente cara. É igual vocês me perguntam, eu preciso blindar o bolo com ganache para depois passar Buttercream? Eu vou falar para você que não, que vai deixar o seu trabalho extremamente caro e o Buttercream já te traz a estrutura que você precisa, tá? Então, assim, faz para baratear, faz para deixar mais barato. Mas, assim, vale muito mais a pena você comprar um chocolate de verdade, não sei, um garoto, né, que é mais barato, chocolate garoto, um chocolate mais barato, do que comprar uma cobertura fracionada, gente. Cobertura fracionada, ela não é chocolate, ela é uma cobertura sabor chocolate, né? É cobertura vegetal hidrogenada com sabor de chocolate, né? Ele não tem as características que o cacau tem, que o chocolate tem. Ela não tem a porcentagem de sólidos de cacau que a gente precisa para fazer um ganache perfeito. Então, assim, a cobertura hidrogenada, ela serve para quem quer economizar uma grana e, assim, eu acho que, assim, ela não é totalmente imprestável, porque dá pra gente usar. Eu, por exemplo, eu uso cobertura fracionada para fazer aquelas decorações de chocolate no meu bolo, que eu coloco por fora do bolo. Igual vocês já viram algumas vezes, porque eu já sofri aqui no Brasil do meu chocolate derreter por fora do bolo, porque a nossa temperatura aqui é muito quente, fica muito exposto. Mesmo fazendo a temperagem correta desse chocolate para fazer a casquinha, ele não tem uma durabilidade muito grande, então eu acabo recorrendo a isso, mas eu sempre avisava o meu cliente. Falava, olha, isso é cobertura fracionada, não é chocolate, ela funciona assim, assim, assado, não é muito legal de consumir porque é ruim, tá? Eu sempre deixei isso muito claro. Então, assim, pra mim, cobertura fracionada é um dos piores ingredientes da confeitaria, porque é ruim demais, mas que a galera usa para economizar dinheiro. E aí você tem que ver o que você quer. Se você quer uma economia assim,
Ou se você prefere cobrar um pouquinho a mais e usar até um chocolate de uma marca inferior, mas um chocolate de verdade, né? Um chocolate que realmente tem sólido de cacau, mesmo que seja bem pouquinho de sólido de cacau. Tá? Amor, meu sentimento, escutando a sua resposta, eu senti você assim com, vamos dizer, com bastante cautela e bastante pudor assim na hora de falar e tal. Respondendo claro aqui pra galera, você gosta de cobertura fracionada ou não? Não, eu acho uma porcaria. Você ofereceria um bolo com cobertura fracionada e falaria pro cliente que é uma delícia para ele comer, sim ou não? Não. Gente, é muito ruim. É muito ruim. Exato. É que, na verdade, a maioria das pessoas não sabem diferenciar o que é cobertura fracionada do chocolate de verdade, né? E isso, gente, é só um erro da gente ler a embalagem. Porque vai estar lá escrito, né? O chocolate não vai estar escrito chocolate verdadeiro ou então chocolate nobre. Ele vai estar escrito chocolate. Chocolate é chocolate, né? Se eu quiser comprar uma barra da Nestlé dentro do supermercado, aquilo ali é chocolate. É claro que ele vai ter menos sólido de cacau, ele vai ter uma quantidade maior de açúcar, não é um chocolate tão nobre, mas é chocolate, tá? Ele tem sólido de cacau, ele tem o cacau lá dentro. A cobertura fracionada ou chocolate hidrogenado vai estar escrito bem explícito na capa do chocolate da embalagem, escrito que é isso. E é ruim, é ruim. Põe os dois na boca. O chocolate derrete na boca, a cobertura fracionada ela gruda lá no céu da boca. Quem não lembra? A lembrança da minha infância é aqueles guarda-chuvinha de chocolate que a gente comia, comprava. Nossa, entreguei, né? Vai ter uma galera que não sabe nem o que é isso aí. Que grudava no céu da boca. Assim, gordura vegetal, gente, não derrete. O negócio fica lá, ó, no céu da boca, gruda nos dentes, vira um... É horrível. O gosto é ruim, a textura é ruim, é tudo ruim. E aí, por exemplo, Tá. Eu vou traduzir aqui o que as pessoas estão descrevendo e tal. Tá. Vamos supor que você trabalha para um público mais simples e tudo mais. Tá bom. Mesmo que você trabalhe para um público simples, você ofereceria cobertura fracionada? Não. Exato. Gente, esse é o ponto, não importa. Não importa, sabe por quê? Tem muita marca de chocolate no mercado. Muita. Entra, gente, numa Chocolândia da vida. Eu não sei se tem Chocolândia no Brasil inteiro. Mas aqui em São Paulo tem uma em cada bairro, assim, é muito popular aqui em São Paulo. E ela é uma loja de confeitaria popular. Lá vende Callebaut, que é um chocolate super nobre, belga, caro, vende. Mas vende, assim, 1 milhão de marcas para você escolher. É muito melhor você comprar um chocolate que seja chocolate de verdade, de uma marca mais barata, do que comprar cobertura fracionada, tá? O preço vai dali, ó, bem batidinho. Então, aprendam aí nessas lojas, né, dessas lojas de confeitaria e escolher o produto que vocês estão trabalhando, não importa o público que você tem. Se eu tenho um público que paga mais, legal, vamos usar Callebaut, vamos usar um Cical Seleção, vamos usar a Cical, gente, a Cical ela é da mesma empresa da Barry Callebaut que faz o chocolate belga da Callebaut, só que o Cical ele é feito com cacau brasileiro, com cacau nacional. E ele tem duas linhas, o Cical e o Cical Seleção. O Cical, ele tem um excelente custo-benefício, né? Ele já tem um preço mais baixo, que iguala ali com o chocolate da Nestlé, por exemplo. Então, assim, vocês têm excelentes marcas de chocolate no mercado, né? Escolham, saibam provar, vejam o preço. É melhor comprar o mais barato chocolate que tem no mercado do que usar a cobertura fracionada. É muito assim, ó, infinitamente melhor. Não sei se pronuncia, mas acho que é Unique, você conhece? Conheço. Tem chocolate. Tem chocolate. É bom. Cical é a melhor opção, assim, que você assim, fala que o Cical, chocolate de muita qualidade. O Cical, ele tem um bom custo-benefício, porque ele é mais barato e ele é muito gostoso, mas tem muita marca no mercado que é muito boa também. Aí o Cical, gente, o Cical Seleção, ele vem descrito na embalagem qual a porcentagem de sólidos de cacau. O Cical não.
Mas teve aluno já falou pra gente que se ligar lá no saque da Cical, ou até se vocês ligarem no saque da Nestlé, da Garoto, da Unique, e perguntar, olha, eu tenho aqui uma barra de chocolate ao leite da marca de vocês, eu queria saber qual a porcentagem de sólidos de cacau. Eles vão falar pra vocês, eles passam tudo certinho. Às vezes não tem na embalagem, mas se vocês ligarem, eles avisam, tá? Esses dias eu comprei, eu até mostrei pra vocês, o chocolate a Cacau Show tá com embalagem de de 1 quilo de chocolate de 70% e aquele La Creme ao leite de 28%, tá? Assim, uma delícia. É claro que é um pouco mais caro, mas uma delícia. Dá pra vocês pesquisarem aí no mercado o que tem e comprarem chocolates assim excelentes, de excelente qualidade. Ó, a Cerejeira Doce, ela tá falando aqui, ó, meu público é bem simples e eu só trabalho com Cical, vale muito a pena. Gente, o Cical ele tem um custo-benefício assim excelente, excelente. Eu acho que que faz tempo que eu não compro, né? Mas eu acho que ele deve custar aí no máximo uns R$30 o quilo. O pessoal pode falar aí pra mim que faz muito tempo que eu não compro chocolate, mas eu acho que é mais ou menos isso, tá? Amor, o pessoal tá mandando um monte de carinhas, palminhas e tal. O pessoal adora, falou, meu, isso é uma live de perguntas e respostas ou é tipo um intensivão de chocolate? Né? Assim, não trabalhamos, por exemplo, com temperagem de chocolate, mas a gente sabe falar sobre chocolate porque fazemos muitos ganaches. Ó, o pessoal tá falando Não, entre 28 isso e 35 reais. Aí, é mais ou menos isso, né? Dependendo de qual que você vai comprar, se é o ao leite, se é o branco, se é o meio amargo, né? Lembrando também, gente, que quanto maior a quantidade de sólidos de cacau tiver nesse chocolate, o chocolate vai ser mais caro, tá? Então, um chocolate branco mais barato do que um chocolate meio amargo, por exemplo. Um chocolate ao leite, né? Às vezes o chocolate branco nem é tão mais barato do que esse. Massa com iogurte. Massa? Massa de bolo. De bolo, estamos falando de bolo agora. Estamos falando de bolo. Massa de bolo. Tá. Massa de bolo com iogurte. Posso substituir o iogurte por algo que tenha a mesma função? Pode substituir até por leite, se você quiser. Aí você só tem que pensar que a substituição vai dar certo, só que você não vai ter exatamente o mesmo resultado, tá? Você pode até substituir por água, se você quiser. Só que não vai ter o mesmo resultado do iogurte. Vai dar errado? Não vai dar certo. Mas o que vai trazer o iogurte para você? O iogurte tem acidez, tem um pouco mais de gordura, ele vai deixar seu bolo mais fofo. Se você substituir por água, por exemplo, vai ter um bolo mais sequinho. Mas que vai dar certo, você pode substituir. Lembrando que cada ingrediente me traz um resultado. Ficou, né? Pode, né? Não vou falar pra vocês que é proibido substituir, que não é. Eu mesmo no curso falo que vocês podem substituir o leite que tá na minha massa amanteigada por iogurte, por leitelho, por vinho, por água, por suco de fruta. Eu falo que pode substituir por tudo, mas eu te falo o resultado que você vai ter com qualquer um deles. A única substituição que a gente não faz é por creme de leite, porque o creme de leite ele tem uma quantidade muito grande de gordura. Né? E aí eu tô brigando com a gordura do bolo e não com o líquido do bolo, né? Aí eu tenho um bolo que não vai assar corretamente. Vai ficar um bolo bem pesadão. Posso fazer manteiga caseira e depois usar pro Buttercream? Pode, deve. Maravilhoso. Fica assim esplêndida. Tem vídeo no nosso canal do YouTube eu ensinando inclusive a fazer manteiga caseira. Para quem tiver interesse de ver, tá lá. É uma aula sobre creme de leite, se eu não me engano. E fica o melhor Buttercream. É o melhor Buttercream, assim, da vida inteira. Porque ele fica, além de ficar mais branquinho, mais clarinho, ele traz o sabor do creme de leite com ele. Então, assim, ele fica super suave. É um Buttercream de outro mundo, assim, de tão bom que é. Eu lembro quando a Bru fez, assim, Buttercream com essa manteiga caseira. Tipo, pode me dar um potinho assistindo TV, sei lá, e fico comendo de colher, igual sorvete. É que eu não deixava, né? Mas é muito bom. Porque Fernanda é formiga, que olha, eu não deixo. Senão, mas fica uma coloquei delícia. Pasta de morango da Dabela ainda, o menino quase morreu, de tanto que ele comeu Buttercream. Bru, sobre saborizar o Buttercream.
Como faço para fazer farelo de Oreo? Ele precisa estar congelado? Não, gente, Oreo é bolacha, né? Você tirou o recheio e bateu, ele virou farinha, virou farofinha, né? Então você abre o Oreo, tira o recheio e bate, né? Bate no liquidificador, no processador ou até com um rolão de macarrão e vai, né? Ele vira farofa, vira farelo na hora. E aí é só saborizar o Buttercream com isso, né? Ele tem que estar bem farinha para saborizar o Buttercream, tá? Se ele tiver pedaços grandes, a hora que você for espatular esse bolo, a espátula vai puxar esse pedação e vai vir arranhando a sua cobertura, tá? E aí não fica tão legal. Mas é igual, é bolacha, né? A gente tirou o recheio, bolacha, tirou o recheio e vira biscoito. Aí a gente bate no liquidificador, ele vira farinha. E aí, ó, vira farofinha. Aí é só usar. Não vamos entrar nesse assunto de bolacha e biscoito que vai dar muita polêmica. Pra mim tudo é bolacha. Quanto tempo eu posso congelar o Buttercream tingido e não tingido? O tingir ou não tingir não vai interferir nessa data, tá? O que vai mandar, não só no Buttercream, mas em qualquer coisa que você congelar, é a temperatura do seu congelador e não o produto que você vai colocar lá dentro. Tá? Quando a gente congela, o que importa é a temperatura que chega no meu freezer. Eu vou congelar um peixe e eu vou congelar, sei lá, uma massa de bolo. É a mesma coisa desde que você siga a temperatura do seu congelador. Eu não sei a temperatura de cabeça, mas no nosso canal do Telegram tem uma tabela indicando para vocês cada temperatura e qual validade que cada temperatura traz. Tá? O nosso canal do Telegram é o hashtag CakeLovers e tem um link na minha bio do Instagram e no banner do YouTube, e lá tem o nosso canal do Telegram. Só clicar, entrar no canal e aí vocês vão lá em arquivos e vocês vão achar esse arquivo, que é uma tabela bem legal falando sobre validade e temperatura de freezer. É uma pergunta que sempre surge. Tá. Acho que a gente deve receber, sei lá, umas 10, 20 perguntas dessas, assim, exatamente igual por dia. Tá. Mas eu acho legal a gente sempre reforçar, porque se está surgindo, muitas vezes as pessoas não veem ao mesmo tempo, né? Sim. O Buttercream, ele aguenta altas temperaturas? Eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, e aqui geralmente é muito quente. Olha, eu vou te falar que aguenta, porque além de eu testar, assim, aqui em São Paulo, a gente não faz, né, o calor que com certeza faz em Natal, mas faz uns bons 32, 33 graus no verão e ele aguenta super bem. Mas a gente tem experiência de aluno, né? A gente tem aluno inclusive em Natal, a gente tem aluno em Pernambuco, a gente tem aluno na Paraíba, a gente tem aluno na Bahia, no Rio de Janeiro, e eles reportam pra gente que o Buttercream dá super certo. Tem alunos, gente, do Brasil inteiro, tá? Que faz calor e que reportam pra gente que dá super certo. Né? Seria diferente eu, professora, que sei manipular bem o Buttercream, né? O lugar que você me colocar, eu vou dar um jeito de trabalhar com ele, mas quando o aluno reporta pra gente que dá certo e tal, aí a gente tem mais, né, 100% de certeza para falar pra vocês. Ó, Camila Abreu aqui, ó. Eu moro no Piauí, hoje meu bolo de aniversário foi feito com Buttercream suíço, está intacto. Parabéns! Parabéns pelos dois. Parabéns pelos dois. Muito bom. Então é isso, gente. Aguenta super bem. Se seguir certinho o que eu ensino no curso, dá super certo, tá? Eu digo que aluno que é bem CDF consegue fazer certinho. Bru, você acha interessante colocar o bolo nessas boleiras e alugar para o cliente, ou vender, não compensa? Ai, gente, boleira é um assunto muito delicado. Sabe por quê? Ai, para você pegar de volta é difícil, né? Então assim, se você alugou a sua boleira, aí você tem que trabalho, né? Você tem que ter toda uma estrutura para retirar essa boleira do cliente depois, tá? Se o cliente te emprestou a boleira para você colocar esse bolo, você tem que ter um baita cuidado com a boleira dele, porque se quebrar, meu bem, vai te dar uma baita de uma dor de cabeça. Então assim, eu já peguei de cliente boleira e já aconteceu de eu chamar alguém para trabalhar junto comigo e a pessoa quebrar. E eu ter a maior dor de cabeça, porque no dia da festa a pessoa não tem outra boleira,
eu tenho que pagar para ela o que aconteceu, ou então eu emprestei. Eu tenho boleira que eu emprestei para cliente que não me devolveram até hoje, né? Que eu já até esqueci. Porque é muito difícil, é uma logística muito complicada. E você que tem que ver aí se vale a pena para você. Eu, na minha experiência, não valia a pena. Não valia mesmo. A não Fora ser o transtorno de... É um baita de um transtorno, né? Muito difícil. E fora, gente, você trabalhar com um tabuleiro branquinho, bonitinho, o cliente coloca em cima da boleira dele, tá tão, né, legal, assim, é tão neutro. Eu não vejo nenhum problema com isso. Bru, depois do bolo montado na geladeira, Tá. espatulei e decorei o bolo. Levo para a geladeira de novo? Sim, bolo precisa ser transportado sempre gelado, bem gelado, tá? Só assim a gente tem uma segurança assim, mais, né? Uma segurança mais segura de transportar esse bolo. Fora que com o Buttercream, a gente precisa gelar esse bolo para conseguir fazer alguns acabamentos, né? Não sei com que tipo de cobertura você trabalha, mas se você trabalha com Buttercream, você sabe que a gente precisa ir fazer alguns acabamentos com ele gelado, né? Para deixar ele retinho, quinas perfeitas. Então, a geladeira é muito importante. Precisa. Qual corante em gel você acha que funciona melhor com o Buttercream? Ah, gente, vamos lá. Todos os corantes em gel vão funcionar no Buttercream, tá? A minha marca preferida é o da Gran Chef, mas corante em gel não traz tom forte no Buttercream. Então, se você está esperando fazer um vermelho Natal, um azul bique, um verde militar, qualquer cor assim com corante em gel, você não vai conseguir. E se você conseguir, é porque você colocou uma quantidade muito grande. E o que pode acontecer? Pode acontecer, tá? Pode acontecer do seu Buttercream separar a gordura da tinta. E aí, quando você estiver espatulando, ele meio que se soltando, tá? Então, pode acontecer isso. E ele também pode deixar seu Buttercream muito amargo, porque o corante em gel ele tem esse poder, né? Se você quiser colocar demais para atingir um tom forte, ele vai amargar a sua cobertura, diferente do corante em pó hidrossolúvel, né? Que você só precisa de um pouquinho, consegue deixar esse Buttercream mais com a cor mais acentuada e não tem esse tipo de problema. Bru, são duas perguntas em uma. Tá. Bru, pode usar rendas de açúcar no Buttercream? Primeiro responde essa, depois eu falo a outra. Pode usar o que quiser no Buttercream. O Buttercream, gente, aceita qualquer tipo de aplicação, tá? Ele aceita folha papel de arroz, folha papel de açúcar, ele aceita pasta americana, ele aceita renda, ele aceita pintura. O que mais? O que mais tem para enfiar no Buttercream? Qualquer coisa, gente. Ele aceita qualquer coisa real, porque é igual eu sempre falo aqui, o Buttercream, ele é feito com manteiga e essa manteiga ela meio que permeabiliza o nosso bolo, né? Ele não pega a umidade de fora, né? Você não consegue jogar água lá dentro. Então ele não pega essa umidade das coisas que você coloca, porque é gordura, gordura isola, né? Inclusive um bolo espatulado com Buttercream tem uma validade muito mais longa, né, do que tem lá dentro, porque ele tá cobertinho, protegido por essa gordura. Certo. E aí a outra pergunta, e quando vai sair seu curso? A gente vai ter turma nova dia 31 de agosto, tá? Ainda esse mês, que vai ser do Bolo de Casamento Sem Drama 2.0, mas antes da gente abrir as vagas, eu convido a todos vocês a se inscreverem para nossa jornada ao Bolo de Andar Perfeito, que vai acontecer a partir do dia 24 de agosto, que é o nosso evento online, 100% gratuito, que a gente faz um conteúdo muito bacana para passar muito conhecimento para vocês antes de abrir as vagas do curso e vocês decidirem se querem entrar para nossa turma ou não, tá? Esse evento, para fazer inscrição, vocês não pagam nada, mas precisa se inscrever, porque a gente não transmite ao vivo em lugar nenhum, né? Não é YouTube, não é Instagram, a gente tem um site dedicado para exibir esse curso e vocês precisam estar inscritos para assistir. Não é no Telegram, não é em lugar nenhum, tá? O link para se inscrever tá na minha bio do Instagram e no banner do YouTube. Vocês clicam lá, acho que tá escrito inscreva-se a jornada do Bolo de Andar Perfeito, alguma coisa assim, né? Um botão assim. Vocês vão colocar nome, e-mail e fazer uma continha matemática bem bobinha, dá ok lá e pronto, tá inscrito, tá bom?
Bem facinho. Não deixem de se inscrever, porque só quem está inscrito que vai receber os links para assistir as aulas gratuitas Sim, e tudo mais. Só quem está inscrito assiste. Se não tiver inscrito, gente, eu não coloco o link no Instagram. Arrasta para cima para assistir a aula. Não coloco, tá? Tem que estar inscrito. Exatamente. Vamos lá. Como saber a quantidade de massa para cada tipo de forma? Gente, isso é uma pergunta que eu não sei falar com exatidão para vocês, porque a gente tem uma planilha que faz esse cálculo totalmente automático pra gente, tá? E quando eu digo pra gente, é pra mim e pros meus mais de 5.000 alunos. O Fê elaborou essa planilha. Antes a galera batia a cabeça mesmo, porque tem umas contas meio mirabolantes, assim, para vocês fazerem o cálculo da forma e tal, mas que para mim nenhuma é muito efetiva, tá? Então, para mim, a melhor alternativa é a planilha que o Fê fez e tá dentro do curso. A planilha, o que ela faz, ela pega essas contas mirabolantes de uma forma exata e faz para você. E faz fácil, né? Porque E faz você para precisa você. calcular a área, volume, tudo. Assim, seria uma conta assim que eu, Bruna, nunca saberia explicar para vocês, porque eu sou péssima de matemática, tá? Mas eu falei pro Fernando, eu falei assim, olha, a conta é essa, existe uma conta, não sei se vira. E ele transformou em planilha e o aluno só vai lá e escreve o diâmetro. 11 centímetros. Aí a planilha vai lá e, mágica, dá para o aluno o quanto que ele precisa de massa. Então essa pergunta aqui, infelizmente, eu não posso te dar com exatidão, porque só na planilha do Fê, que está dentro do curso. Falando de corantes, qual a vantagem do corante em gel em relação ao em pó? Tem vantagem ou cada um tem sua função? Como é que é? Tem, claro que tem vantagem. Corante em gel é muito fácil da gente usar, né? Ele é muito fácil de dissolver. Eu posso usar corante em gel em qualquer coisa. Eu posso usar corante em gel na massa do bolo, no merengue, no buttercream, onde eu quiser. Tá? Então, assim, ele tem inúmeras vantagens. Inclusive, para eu fazer um buttercream bem forte, eu posso, inclusive, combinar o corante em pó com o corante em gel, que eu consigo fazer uma cor bem mais intensa, por exemplo. Tá? O corante em pó, a vantagem dele é que ele é um corante muito pigmentado. Tá? Ele solta muito mais cor e ele não perde a estrutura do meu buttercream, não deixa o meu buttercream amargo. Tá? Então a principal vantagem do corante em pó, e tem que ser o hidrossolúvel, não é o lipossolúvel, é isso, tá? Então assim, o melhor dos mundos é vocês terem os dois, né? A combinação dos dois é incrível. E como você acabou citando para falar a quantidade de massa, falou da planilha e tal, tá. Nesse próximo curso, que vai ser o Bolo de Casamento Sem Drama 2.0, que vão ser abertas as vagas dia 31 do 8, contém as planilhas? Gente, acho que se eu não colocar a planilha, o povo me mata, né? A gente acaba colocando essas planilhas agora como bônus para todos os cursos, porque são planilhas, assim, salva-vidas, né? São 3 planilhas. A gente tem essa planilha de cálculo de quantidade de itens para o bolo, que não calcula só a massa, né? Ela vai calcular para você quando você precisa de massa, de recheio, de cinta, de buttercream para cobrir o bolo e de calda para cada diâmetro de bolo. Então, assim, o seu trabalho é só colocar lá o diâmetro e depois calcular a receita que você vai fazer. Muito prática. A gente tem também a planilha de precificação, que é uma planilha de ficha técnica, onde você coloca as receitas e calcula o preço dos seus bolos, né? Tem lá tudo para você calcular a margem de lucro, tem tudo. E a gente tem também a planilha de gerenciamento e fluxo de caixa, que é para vocês fazerem a administração do negócio de vocês, né? Não é uma coisa que eu sempre repito aqui, não é só fazer bolo, não é só aprender a fazer bolo, tá? Se vocês só aprenderem a fazer bolo, vocês vão ter um hobby. Vocês precisam ter um negócio. Tem gente que quer só ter um hobby, né? E eu acho que tá super certo, quer extravasar e ver na cozinha um lugar muito legal para extravasar, para sair de uma depressão, para aprender uma coisa nova. E isso é muito bacana. Mas se você quer ter um negócio, se você quer ganhar dinheiro fazendo bolo, não é só saber fazer bolo. E não é meu interesse só ensinar isso para vocês. Meu interesse é ensinar tudo para vocês, né? Então tem que saber colocar preço, tem que saber administrar o negócio de vocês, tem que saber fazer toda essa parte financeira, senão não ganha dinheiro nenhum, né? E aí a gente só tá trabalhando e nadando sem fim.
né? A gente vai, uma hora o braço vai cansar e a gente vai morrer na praia. Você já fez isso, amor? Várias vezes. A maioria do tempo. Eu acho que eu já morri na praia várias vezes. Gente, assim, quando eu falo isso, eu não tô falando da boca pra fora, não. Eu tô falando porque eu passei por isso e porque, né, eu perdi dinheiro, perdi meu negócio. Já faliu 3 negócios. Já falei 3 já. Na minha conta tem 3 negócios falidos já. Graças a Deus eu parei por aí. Hoje em dia chega, hoje em dia temos um negócio de sucesso, mas demorou, né? Demorou para eu aprender que a administração é importante, que o marketing é importante, que ter boas fotos é importante. Então, não é só saber fazer, tá? Não é só ter talento para cozinha. Desculpa ser a portadora dessa notícia para vocês, porque tem gente que, não, eu sou super talentosa, eu vou conseguir, mas não é só talento. Tá? A gente tem que saber fazer todo o resto. E no curso a gente tenta dar o maior incentivo para vocês saberem fazer essa parte administrativa, porque a gente sabe como é. Show! Tem uma pergunta aqui. Vamos para as 2 últimas perguntas, tá? Tá. E a gente encerra, porque eu tô vendo também que você tá meio cansada Tá. aí. Bru, eu sei que você gosta de massa manteigada, mas o que você acha da massa de óleo? Qual a diferença entre elas? Eu gosto também da massa de óleo, ela é uma massa bem estruturada, uma massa bem boa. Só que a diferença para massa manteigada é o sabor, né? A massa manteigada tem mais estrutura, é uma massa que aguenta mais o tranco, tá? A massa de óleo, ela ainda é mais macia, porque o óleo ele é uma gordura em estado líquido, então ele não vai ficar firme igual a manteigada. É um bolo muito gostoso, aí a gente tem que caprichar no restante. Eu tenho que caprichar bastante na minha calda, no meu recheio, caprichar em tudo, porque ele é um bolo meio sem sabor, né? Ele não tem um sabor tão maravilhoso igual a da manteigada, mas é uma massa muito boa, tá? Uma massa muito boa. Show. E a última pergunta, bom, não vou encontrar ela aqui na caixinha, mas se dá pra fazer drip cake com buttercream. Ai, gente, dá e fica maravilhoso, né? Se vocês darem uma olhadinha, né? Dá aquela estudada no meu feed no Instagram, vocês vão achar várias referências. Tem até post escrito, tem um monte de coisa falando sobre drip. Dá pra fazer com buttercream e fica assim, lindo, 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 lindo. É o mais legal de fazer. Então, acabamos. Quer dizer que o buttercream é muito versátil, em Ai, resumo. Gente, buttercream dá pra fazer o que vocês quiserem, tá? Você falando assim, até parece que você gosta bastante de buttercream, viu, amor? Eloá quase chamou buttercream, amor. Ia chamar Tadinha da bichinha. Buttercream Rebelo Rodrigues. Buttercream Rebelo Rodrigues, nome maravilhoso. Tadinha da menina. Mas é isso. Mas é amor. isso, gente. É isso por hoje. Valeu. Beijos.